Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Leadcast, o podcast da F-Lead. Eu sou a Roberta Rosenburg e eu estou aqui novamente com vocês para mais um episódio do Leadcast, o podcast da F-Lead. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você já é um espectador ou um ouvinte do nosso Leadcast, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Eu quero compartilhar com todos vocês a minha felicidade de poder receber tantos profissionais incríveis para esses nossos bate-papos. Aqui no Leadcast, nós nos conectamos com você aí na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, com histórias e dicas de lições de desenvolvimento que com certeza irão contribuir com a sua jornada profissional e pessoal também. Como eu sempre digo, aqui vocês estarão em contato com diversos especialistas dispostos a compartilharem o mindset necessário para impactar positivamente a carreira. A nossa missão aqui é ajudar você, sua empresa, seus colaboradores em seus processos de desenvolvimento. E hoje o tema será o mindset de desenvolvimento. E para discutir esse tema e compartilhar um pouco com a gente sobre a sua trajetória profissional, temos conosco o grande Daniel Campos. Daniel ingressou na AkzoNobel em 2015 e tornou-se presidente América Latina em 2018. É também responsável pelos programas globais de marketing para tintas decorativas. É membro do Comitê Executivo Global desde fevereiro, sendo o primeiro latino-americano a integrar a mais alta governança da empresa. Já ocupou cargos globais e regionais na P&G e na Natura. É vice-presidente do Conselho e chairman do Comitê de Sustentabilidade da Abrafat, Associação Brasileira de Tintas e Vernizes, e presidente da Câmara de Comércio Holanda-Brasil. Daniel, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente no Leadcast. Prazer é todo meu, Roberta. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar compartilhando com você e com seus Daniel, ouvintes. muito obrigada, né? E a ideia de te chamar aqui hoje é realmente, depois de ler, né, e te apresentar com tudo isso que você faz hoje, não sei como é que você ainda tem tempo, né, para alguma coisa a mais, porque é muita coisa realmente. E é um pouco desmistificar, sabe, Daniel, trazer aqui para os nossos ouvintes, como é ser o Daniel, né? Como é que foi essa sua trajetória? Eu sempre pergunto e falo, né, com os meus convidados, você sabia lá do início, quando você começou a sua carreira, quando você estava estudando, você tinha noção de onde você ia chegar hoje, o que que você ia estar fazendo hoje? Conta um pouquinho pra gente, quem é o Daniel? Com certeza não tinha ideia, Roberta, e você falou de tempo, né? A gente, na verdade, deixou de fora o mais importante, né? Eu sou marido da Carmen, pai da Helena e da Camila, né? Filho da Eva e do Arnaldo, e essas são as coisas mais importantes na minha vida. Uhum, E com certeza não esperava. Eu, na verdade, sou engenheiro aeronáutico. Eu, desde criança, queria ser astronauta. A maioria das pessoas da minha geração, a maioria não, mas muita gente da minha geração queria ser astronauta. Eu nasci aí um pouco depois quando o homem pousou na Lua. E a maioria das crianças, pelo caminho, crescia. E eu continuei querendo ser astronauta até mais velho do que os demais. Então, decidi por ITA fazer engenharia aeronáutica. E quando eu me formei, assim, minha ideia era eventualmente quem sabe estudar fora, para a NASA, ou ficando no Brasil, trabalhar na Embraer. Mas eu me formei em 1994, que foi um ano muito ruim para a indústria aeronáutica global. A Embraer foi privatizada, mandou embora engenheiros, foi o primeiro ano que não contratou nenhum uhum, engenheiro do ITA. Eu fazia estágio na oficina de manutenção de turbinas da Varig, também vi muita gente ser mandada embora. E lá fora estava todo mundo estudando e fazendo pós-doutorado porque não tinha emprego. uhum, Então, eu mudei um pouco o meu foco, pensei naquele momento, talvez trabalhar em consultoria, muita gente ia para a McKinsey, era a empresa mais desejada, e eu botei meu foco lá, fundei a empresa Júnior do ITA em 92 com alguns colegas, eu fui convidado a fazer parte desse primeiro grupo e descobri que eu quero trabalhar em empresa. E nesse momento, a vida corporativa apareceu na minha vida, eu sou filho de médicos, todo mundo é profissional liberal na minha família, então nunca tinha pensado em trabalhar em empresa. Mas gostei muito e da empresa Júnior, achei muito interessante, e aí pensava em trabalhar na McKinsey até que a Procter apareceu, a P&G apareceu recrutando no ITA quando eu estava no último ano. Fui fazer um estágio em marketing, adorei, falei aquilo que eu quero fazer e acabei ficando quase 20 anos. Esse foi meu começo de carreira e o resto é história.
Nossa. E me diz uma coisa, quando você era, né, estava ainda estudante, queria ser astronauta, o que que te encantava ali, Daniel? Me encantava a possibilidade de expandir um pouco o conhecimento, a experiência humana um pouco mais além, né? Eu sei que é bastante arrogante isso, mas a verdade é essa. Eu queria poder botar um grãozinho de areia para ir um pouco mais, né? Ter a oportunidade de estar avançando um pouco o nosso conhecimento numa área que eu gostava. Eu acho que do ponto de vista de engenharia, para mim, a parte aeroespacial, para mim ainda são as obras de engenharia humana mais incríveis, né? Então, era a vantagem de estar um pouco associado a isso e, através de pesquisa e trabalho, poder um pouquinho mais além. Mas enfrentei um pouco a realidade de um mercado que estava muito ruim, estava em contração, que não tinha emprego, e conversando com muitas pessoas, foi um pouco uma decisão profissional de correr atrás do sonho e correr o risco de me frustrar. Eu fiz um estágio no INPE, a minha tese de graduação foi no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre combustão hipersônica, uma coisa que o Brasil queria fazer, e assim, não tinha dinheiro para aprovar uma peça para poder fazer um experimento, então, assim, muito difícil, né? Eu não queria ser expatriado a vida inteira, então eu não queria estudar fora e não poder voltar. Naquele momento eu tomei a decisão de que eu achava que a minha felicidade ia vir muito mais pela família que eu ia constituir. Uhum. E nesse aspecto, uma profissão que me estimulasse intelectualmente, mas que me desse a capacidade de prover bem para minha família, ser feliz e estar estimulado, era mais importante do que perseguir o sonho e eventualmente me afastar do meu país, da minha família, das coisas que para mim eram importantes. Então, foi muito mais um caminho de poder conciliar família e vida profissional e abrir mão do sonho nesse aspecto. E o sonho ele estava muito relacionado, pelo que eu estou escutando, né, de possibilidades, enfim, de desbravar novos caminhos. Você começou com a área mais de pesquisa, né, pelo que eu estou te escutando, e como isso se integra dentro do marketing, Daniel? Como é que foi essa virada para você? Como bom engenheiro, eu queria construir coisas novas, né, coisas que não Uhum, existissem. E o que eu descobri fazendo estágio na P&G, onde eu comecei em meados de 94, a P&G era uma empresa que empoderava muito os profissionais de marketing desde o primeiro momento. Você era um pequeno gerente geral de um negócio, né? Então eu uhum. comecei na linha Vic, eu comecei cuidando do plano inverno, que era a promoção antes da temporada de inverno, depois cuidei de pastilhas Vic, então eu me sentia muito dono daquilo e poder construir. E obviamente você ter a possibilidade de gerar, enfim, lucro, né? E reinvestir esse lucro em comunicação, inovação de produto. E era uma companhia que formava muito, né? Dava muito treinamento para que a gente se desenvolvesse. E aquilo me pareceu interessante, não deixava de ser uma construção, entendendo as Uhum, necessidades do consumidor, entendendo as tecnologias que a empresa poderia ter, e aí buscar, e isso me estimula até hoje, né? Buscar o ganha, 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 né? E agora com sustentabilidade, o ganha, 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 ganha. Né? Então, quer dizer, como é que eu gero valor para um consumidor, eu gero valor para a empresa, eu gero valor para os colaboradores, né, da empresa, que podem crescer e podem prosperar, e gerar valor para a sociedade. Então, isso até hoje me estimula bastante, e eu acho que as coisas mais interessantes que eu consigo fazer com as equipes é quando a gente consegue trazer valor para todos esses stakeholders. interessante o que você está falando, porque eu escuto muito aqui, né, um mindset, não é nem um mindset, mas uma visão mais estratégica, né. Lá atrás você já tinha uma visão, né, você queria mudar alguma coisa, né, você queria construir alguma coisa, Exato. desbravar. E isso também foi junto com você nesse espírito empreendedor, né, Daniel, que a gente fala tanto hoje nas empresas, como é necessário, para os executivos eles terem esse espírito empreendedor, e não só no nível executivo, mas no nível de colaborador mesmo, no primeiro nível mesmo de gestão. Como é que você fomenta isso dentro das tuas equipes, Daniel, hoje com, né, com esse cargo, né, tão grandioso que você está, como é que você fomenta essa cultura dentro da empresa? Você toca num ponto muito importante, porque, assim, é um intraempreendedorismo, né? Os jovens hoje em dia querem ser todos empreendedores e abrir sua própria empresa. O que a gente tenta muitas vezes mostrar é que você empreender dentro de uma empresa pode ser tão satisfatório ou melhor, porque você, na Uhum, verdade, já sai de capacidades, de ativos, de pessoas,
Mas, assim, como é que você fomenta esse empreendedorismo? Eu acho que começa com você tendo sonhos. Eu gosto sempre de começar com sonhos. Uhum. Isso é chamado de missão, ou na verdade, de visão, né? Ou metas agressivas, BHAGs, Big Hairy Goal. Tem várias maneiras que você pode falar. Eu gosto de falar de sonhos, porque eu acho que nada movimenta mais a mente humana do que os sonhos. Então, você convidar as pessoas para sonhar conosco dentro de um propósito. Então, no caso da Axo Nobel, você vê aqui atrás de mim, nosso propósito é People, Planet and Paint. Então, o Uhum. que a gente está pensando é como é que a gente, né, gera valor no que a gente faz para as pessoas, para o planeta, através da pintura, que é o que a gente faz, né? E a gente chama as pessoas para sonhar com a gente, ou a gente chama as startups para sonhar com a gente, nosso programa de inovação aberta. Isso implica em você poder dar autonomia para as pessoas. Acho que você tem que dar. Os americanos têm uma expressão que eu gosto muito que chama freedom in a framework, né? Então você dá Uhum. liberdade, mas dentro de uma determinada direção, foco estratégico é muito importante. Quais são as escolhas que a empresa está fazendo? E dar a possibilidade das pessoas terem os recursos, dar as oportunidades das pessoas trazerem as ideias. Então, se realmente se sentirem líderes, né? Você falou uma palavra importante. Para mim, todo mundo é líder numa empresa, né? A gente usa muitas vezes em português o líder ou o gestor, né? Gestor é uma Uhum. coisa, líder é outra. Eu acho que gestor, você tem uma equipe. Qualquer um pode ser líder. Você lidera sua conta, você lidera seu cliente, você lidera seu produto, você lidera seu projeto. E eu acho que você fomentar isso, você significa que você também tem que dar espaço ao erro, né? Então as pessoas têm que propor, né? A gente pede para propor, quer dizer, me dá a sua ideia, né? Eu sei qual é a minha, mas qual é a sua, o que você faria? E você tem que ter espaço para o erro. E acho uma coisa muito importante. Agora, eu sempre digo, né, erros são aceitáveis, desde que eles sejam rápidos, pequenos e originais. E a gente É, aprenda deles. exato, né, o que você está tocando muito aí é uma coisa que eu bato muito aqui, para os meus ouvintes, que é o mindset de crescimento, né. Hoje em dia a gente sabe que esse mindset de estar aberto a aprender a coisas novas, você vai cair na sua produtividade e você pode errar nesse caminho, mas o mais importante do que focar no erro é o que que você aprende dele. Né, porque isso é o que te permite expandir os seus horizontes também, né, Daniel. Mas a gente também sabe que para isso acontecer dentro das organizações, é muito importante que exista uma cultura que sustente, né, essa coragem de aprender dos erros, e não são todas. E assim, fundamental você, né, estando, no C-level, sendo o número um da empresa, você possa fomentar isso e garantir, né, que toda a empresa, entenda que é importante aprender do erro. Qual é o teu segredo, Daniel? Sim, eu acho que tem exemplo, e obviamente a gente não acerta sempre, principalmente com as decisões coisas que são de maior risco, né, ou momentos onde o resultado está mais no pente fino, né, essas coisas variam, mas acho que tem algumas coisas que são mensagens que a organização entende e replica, né, eu acho que esses exemplos são importantes. Acho que talvez o melhor exemplo que eu possa te dar é dos programas que a gente tem como um programa, vou te dizer, estrela da nossa parte de organização, é o programa de estágio. Uhum, Então, uma das coisas que alguns anos atrás a gente implantou, e até hoje a gente tem muito orgulho do programa de estágio, os estagiários são contratados, em primeiro lugar, quando eles têm um plano de trabalho, onde eles têm entregas claras e relevantes. Então, a gente não contrata estagiário para fazer trabalho operacional, brincadeira de servir café e tirar xerox. Não, não, não. O é, estagiário só é contratado, o RH só contrata quando existe um plano de trabalho, quando existe um projeto. Esse projeto, no final do dia, é desenvolvido com os chefes e com seus pares ao longo do tempo, e o estagiário apresenta no final do seu curso para a diretoria esse projeto. E ao longo bacana. do tempo, o que a gente vê é que, em primeiro lugar, a qualidade dos projetos aumenta, os gestores muitas vezes se surpreendem como os estagiários, que acabaram de entrar na empresa, são tão jovens, conseguem trazer ideias que a gente achava que antes você precisava de um gerente júnior para fazer, e isso Uhum, faz com que eles comecem a tomar risco em termos de dar projetos também mais afiantes para a sua própria equipe. Então, o programa de estágio, e uma coisa mais importante também é que a gente só contrata um número de estagiários que seja compatível com as posições que a gente acredita que a gente vai ter quando essa turma graduar. E a gente tem uma regra onde a gente gostaria de que 100% das vagas júniores sejam repletas por estagiários e que, pelo menos, de cada 2 estagiários, a gente contrate um. Então, também tem uma bacana. visão de manter uma turma de estagiários que seja aproveitada
pela empresa. E ao fazer isso com os estagiários, muda muito a relação com todas as equipes, porque é isso, exato, os gestores começam a ver que você pode dar projetos mais ambiciosos e deixar o pessoal mais solto desde muito cedo, isso gera um ciclo virtuoso. Esse é um exemplo, né, Que que eu acho bacana, mas um interessante. exemplo, né, que ilustra um ritual, porque quando a gente fala de cultura, a gente tem que estabelecer esses rituais, né, esses símbolos, essas ações, definir os comportamentos também, porque isso é o que faz com que a cultura seja viva, né, a cultura nada mais é do que as ações e atitudes das pessoas no seu dia a dia. Então, é um exemplo importantíssimo de como você fomenta realmente, né, ou como a AkzoNobel e como a sua gestão, porque hoje a gente está aqui, né, você está como, um executivo da AkzoNobel, mas você é um gestor, né, você é um executivo. O Daniel, o que de valores do Daniel é importante para também implementar, e estampar, né, na sua gestão. E não me surpreende, né, o fato que agora você integra o ranking dos 10 CEOs mais admirados pelos RHs pela 17ª edição da pesquisa de CEOs e RHs mais admirados de 2022. Daniel, conta um pouquinho isso pra gente, como é que isso chegou na sua vida? Assim, em primeiro lugar, é uma grande honra, né, você ser reconhecido pelo grupo que olha, na verdade, o CEO enquanto gestor de pessoas, né. Porque, assim, é provavelmente a coisa mais importante que eu faço, né. Quando você fala de uma companhia, a companhia é um conjunto de pessoas, né. A coisa mais importante de uma companhia são as pessoas, e o que as pessoas em conjunto conseguem fazer que separadamente não conseguiriam, né. Uhum. Então eu gosto muito de modelos e ler sobre organizações de alta performance, esse é um tema que me interessa muito, e você falou muito da cultura, né, quais são as alavancas que no final do dia permitem você ter uma cultura de alta performance, entendendo muitas vezes as idiosincrasias, né? Então você pode muitas vezes dizer uma coisa, mas a tua política de recompensa empurra as pessoas para outra, né? Ou Uhum, você tem a uhum. recompensa certa, mas os teus processos acabam limitando a flexibilidade que você quer dar. Então, eu acho que isso é uma coisa que me interessa muito, porque para mim, e aí vem o meu lado engenheiro mecânico, né? Você está sempre mexendo na máquina, né? Aonde Uhum. a máquina eventualmente está batendo pino porque as coisas não estão falando de uma maneira onde as pessoas entendam que é aqui que a gente pode ir. Então, eu acho que esse reconhecimento, na verdade, dos RHs, assim, foi a segunda vez que eu participei, né? A primeira vez que eu fui escolhido, é um processo de votação, né? Então, tem um momento aí onde todo mundo vota, então isso foi importante, porque significa que o pessoal da Axo Nobel votou em mim. Se você Que não legal. votar, você não entra. Então, Uhum. fico muito grato aí às pessoas, e depois são os próprios profissionais. Aí acho que o que a gente tem feito ao longo do tempo na Axo Nobel aparece, né? A gente participa do Top Employers, a gente foi certificado pelo 7º ano aqui no Brasil também, e é uma certificação que fala de práticas, né? Então, que práticas você tem que demonstrar as práticas, eles auditam, e eu acho que são coisas que os profissionais vão vendo e vão reconhecendo a empresa por isso, e obviamente eu vou junto, né? O reconhecimento da empresa, eu como CEO, o Francisco, nosso diretor de RH, Também foi, né? também foi reconhecido, então acho que é um reconhecimento aí pela empresa, mas de novo, eu fico muito feliz porque para mim é alguma coisa muito importante, a gente investe muito tempo em ficar tentando entender como fazer melhor, e é uma paixão, porque eu acredito que realmente é muito importante. Se a coisa funciona bem, eu deveria estar fazendo só estratégia e organização, o resto deveria funcionar. É, e assim, como que isso, ô Daniel, escutando você, né, se conecta com o teu sonho? Porque pelo que eu ouvi até aqui, até agora, você é muito movido, né, pelo sonho, pelas suas os motivadores, né, em construir algo, e eu vejo que isso tem muito a ver com essa construção de pessoas, né, de uma cultura, né, que está aí se materializando com todos esses prêmios e certificações que vocês estão ganhando. Como é que você sente isso sentado hoje nessa cadeira de presidente América Latina? Acho que sim, me dá muito orgulho, Roberta, porque não necessariamente era uma coisa que era óbvia que ia acontecer há 7 anos atrás, quando eu comecei. Acho que sempre teve gente muito boa na AkzoNobel, uma pessoa muito Uhum, apaixonada pela empresa, apaixonada pelos produtos, apaixonada pelos clientes, né? Mas eu acho que existia uma oportunidade de sermos coletivamente uma empresa ganhadora no que se propunha a fazer, né?
E a gente fala muito não tem por que a gente não sonhar em ser referência, não só a gente quer ser a melhor empresa de tintas para os nossos clientes, a gente quer ter as melhores marcas de tinta para os nossos consumidores, a gente quer ser a melhor empresa para trabalhar. Uhum. Mas tem tantas outras empresas maiores, não importa, a gente quer ser a melhor empresa para trabalhar. Então, o que a gente pode aprender para poder fazer daqui do nosso mundinho? E a gente pode não ser a melhor, mas se a gente tiver melhor que antes e melhor que antes, a gente vai ser melhor para as pessoas que aqui estão. Então, a gente coloca esses sonhos, né? E por que a gente não tem direito a sonhar? Acho que começa um pouco com isso, né? E a trajetória um pouco da América Latina foi essa, né? A América Latina também era a menor região da AkzoNobel global. Uhum. E também teve um elemento de sonhar, de estar em mais países. A gente recentemente acabou de completar uma aquisição que nos aumenta em mais 50% o nosso tamanho, dobra a quantidade Uau. de pessoas, tomando Colômbia e 10 outros países, e faz com que a América Latina hoje em dia seja uma região do tamanho do sul da Ásia ou da América do Norte. Então, eu acredito muito no poder do sonho, né? E sonho que se sonha junto é realidade. Então, acho que muitas do meu papel é poder propor esses sonhos, né? Entender um pouco as aspirações das pessoas e propor sonhos que sejam realizáveis, não podem ser fora da realidade. Mas depois que as pessoas se consolidam, né, nesse sonho, obviamente o papel é você ser o catalisador de que possa acontecer, né? E obviamente são dois Exato. passos para frente, um passo para trás, você tem que motivar as pessoas. Mas eu acho que assim, e aí é o seu ponto, né, de como se conecta comigo, para mim é uma grande alegria, não só na experiência da AkzoNobel, mas eu podia te falar da minha experiência na PG no Peru ou no México, são sempre histórias muito parecidas de botar um sonho ali na frente e juntar as pessoas e poder olhar e dizer, nós chegamos lá, né? Nós chegamos lá fazendo o que é melhor para os nossos, reconhecido pelos nossos clientes, reconhecido pelos consumidores, reconhecido por uma organização que seja melhor, e podendo fazer algo mais também para a sociedade e o nosso planeta, e que as pessoas cresçam, né? Que as pessoas possam se desenvolver também. E aí até onde eu vou, né, Daniel, porque você está falando de sonho e não necessariamente muitas vezes quando a gente pensa num sonho, a gente sonha com algo, a gente tenta traçar o caminho para chegar nele, né, mas você mesmo falou no começo da nossa conversa, que você não queria pegar uma posição que você tivesse que sair do país por conta de família, né, então você tinha ali algo meio estruturado na sua cabeça, e que na verdade aconteceu um pouquinho diferente, né, Daniel, porque você acabou trabalhando nos Estados Unidos, no México, no Peru, na Suíça, e eu vejo que tem muitos profissionais também que querem ter e trilhar esse caminho. Então, o que que foi preciso em você, né, acionar para que você aceitasse que você trilhasse todo esse caminho que não era exatamente como você tinha desenhado? Assim, só para ser mais preciso, eu não queria, na verdade, ir para fora no sentido de não ter um caminho de volta, né? Porque Tá, trabalhar em entendi. alta tecnologia e no que eu estava me propondo, não tinha um caminho de volta para o Brasil, né? Tá, Morar um tempo fora eu sempre quis, acho que é uma experiência que eu recomendo a todo mundo, né? Você também teve essa oportunidade várias sim. vezes e a gente cresce bastante quando a gente tem essa experiência, né? É quase uma experiência extracorpórea, inclusive, enquanto brasileiro, você olhar o Brasil de fora e olhar um pouco como as pessoas nos veem e como as outras experiências fazem a gente repensar, de novo, os nossos valores, a nossa cultura, né? Então, eu acho que é uma coisa sempre muito recomendável, né? Então, nesse aspecto, eu tive a oportunidade de morar 2 anos primeiro nos Estados Unidos, na sede da Uhum. Procter Gamble, como gerente global. Então, foi muito bacana porque eu viajava o mundo e, né, olhava um pouco desde Filipinas até México, países de desenvolvimento. Então, assim, muitos países no meio onde eu aprendi bastante. Depois, eu fui morar 4 anos no México, como diretor de marketing para a área de limpeza, né, para casa e para roupa lá, e depois fui 4 anos presidente da Procter no Peru. Aí foi uma experiência que me enriqueceram muito, mas depois disso eu queria voltar ao Brasil, né? E queria voltar ao Aham. Brasil por questões pessoais, porque eu sempre quis poder contribuir de volta com o meu país, sempre foi uma coisa importante para mim. Eu estudei numa universidade pública, então eu vou ter uma eterna dívida com o Brasil, eu queria estar de volta para poder fazer coisas aqui, que eu vi lá fora. E também tinha uma família que queria voltar, filhas que nunca tinham morado aqui, uma esposa que, depois de me acompanhar bastante feliz com isso, também queria voltar. Então, e pais que estavam também querendo a gente de volta. Então, acabou dando tudo certo. Então, foram ótimas experiências, mas estava na hora da gente voltar para casa.
E agora eu sou muito grato de estar numa companhia que me dá a oportunidade de hoje em dia cuidar de 16 países, mas estando aqui morando em São Paulo, aqui no Uhum. Brasil, e agora tomou aí a decisão inédita de ter um membro do Comitê Executivo Global sentado em outro continente, né? Até ontem estavam todos sentados na Holanda, né? Que Então agora pela bacana. primeira vez a empresa tem agora um colega meu que está na Inglaterra e eu aqui no Brasil. Que bacana, mas isso também provavelmente veio, né, dessa sua experiência multicultural, né, dessa capacidade de você ver outras realidades e conhecer e não ficar preso, né, numa verdade absoluta, né, que muitas vezes a gente acaba se prendendo, né, Daniel? Falar que esse é um tema importante porque eu vejo muito isso e ao ser global você treina seus olhos, né? O brasileiro muitas vezes fala a gente é diferente. Isso aqui Uhum, não vai funcionar, essa experiência lá fora, isso aqui não é diferente, o Brasil é diferente. É óbvio que o Brasil é diferente. Tá? Em todo lugar é diferente. O que não quer dizer que nada funciona. E se você é parte de uma multinacional, você está pagando o custo do overhead global. Então a pergunta é: isso vai ser custo ou você vai transformar isso em valor para o negócio local? E eu sempre desafio minhas equipes: tem que entender o que existe na empresa global, entender o que nos serve, como a gente usa isso, né? Quando tem uma iniciativa global, eu digo, não existe a resposta, o Brasil não quer fazer parte. Para mim, existem três respostas. Eu quero ser piloto, então eu quero estar antes de todo mundo, porque eu acho que vai ser muito legal. Eu quero estar na primeira onda, eu quero estar na última onda. Mas quando você se coloca, não, isso aqui não serve, isso aqui não funciona, você está gerando, eu acho, uma barreira que faz você não ver várias outras oportunidades que existem. Então, claro, as coisas muitas vezes têm que ser tropicalizadas. Mas eu acho que o primeiro olhar interessante é você entender das experiências lá de fora, o que, que você pode trazer para cá, porque tem muita oportunidade. E a verdade é que nós, por sermos um país continental, falarmos uma língua diferente do resto da América Latina, por exemplo, a gente muitas vezes é muito mais isolado do que outros uhum, países, até mesmo na América Latina, né? As músicas que se escutam no México são de grupos argentinos, colombianos. A gente daqui, né, poucas vezes, a não ser que grave alguma coisa em português, a gente presta alguma atenção. Então, é no final do verdade. dia, não é que a gente não tem que valorizar a nossa música local, óbvio que tem, mas a gente deixa de aproveitar vários outros estilos de músicas e compositores que são interessantes por se a gente ficar muito fechado. Então, acho que a experiência de morar fora te dá esse balanço e é o seu ponto, né? Te abre para essa sensibilidade e aí te traz mais valor aqui também. É, isso é uma coisa que a humanidade, né, precisa e está indo nessa direção, a diversidade, né, e aí a gente vai entrar em outro tema, porque é aceitar as diferenças, né, seja elas interculturais, né, de outros continentes, sejam elas da nossa própria nação, né, e da nossa própria região. E a diversidade e igualdade de gêneros nas empresas também é uma pauta muito forte que precisa estar sempre sendo revisitada. Eu recentemente fiz uma entrevista que me perguntaram sobre a diversidade, né, e eu sempre tenho muito cuidado em falar sobre isso. E eu tenho um ponto que eu acho que a gente está começando a olhar para isso como seres humanos, né, a gente ainda tem um caminho muito grande para galgar e para chegar, porque a gente fala de diversidade, mas a gente fala de cultura, a gente fala de ter um match cultural, né, então como aceitar essas diferenças. Mas eu vejo aqui que na AkzoNobel vocês têm um programa de formação de mulheres pintoras, não é isso mesmo? Conta um É, pouquinho como é que surgiu essa ideia desse programa, Daniel. o programa chama Mulheres na Cor. Começou na área automotiva, onde a gente viu que existia basicamente quase nenhuma profissional de pintura Uhum, automotiva, né? A gente tem uma linha de repintura automotiva, e o pessoal da área de repintura automotiva começou um primeiro curso para formar, porque existe um déficit de profissionais, né? E uhum. a visão que eles tiveram foi, bom, vamos formar profissionais mulheres, né? E além disso, foram atrás de profissionais, de mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade, para Legal. poder, e junto com parceiros, né, trouxemos parceiros para poder treiná-las, com compromisso aí de vários clientes nossos de contratá-las no final do curso. A gente achou que uma ideia muito vitoriosa e trouxemos para tintas decorativas. Já existem um pouco mais de pintoras de tinta decorativa, né, de imobiliária, mas Uhum. são menos de 10% da população de pintores no Brasil são pintoras, né? Nossa. Então, por um lado, a gente acredita que é sempre uma oportunidade de ter mais profissionais treinados, porque faz um serviço melhor na casa dos projetos residenciais ou comerciais. Então, a gente falou, vamos também treinar mulheres em situação de vulnerabilidade. Fizemos uma parceria com o Fazendinhando,
que é uma instituição do Jardim Colombo, ali na área de Paraisópolis, e eles Uhum. ajudaram a associação deles a identificar essas mulheres que tivessem interesse, e a gente treinou uma primeira turma de 17 mulheres, se formou recentemente. Muitas foram contratadas por clientes nossos, e algumas, as outras decidiram ser profissionais autônomas, estão na nossa plataforma do Páginas Coloridas, que é uma plataforma que qualquer um pode acessar na internet, o aplicativo, onde você Bacana. coloca teu CEP, você coloca quantos metros quadrados você quer pintar, sua pintura interior e exterior, e aparecem os pintores que estão na sua região, com quantas estrelas recebem, com fotos dos projetos que fazem. Então, é um matching, né? Então, Aham. é um matching aqui do consumidor com o pintor, e você pode escolher na plataforma, eu quero ver só pintoras. Então, você tem a opção de escolher mulheres. E muita gente tem esse desejo de ter mulheres, porque eu sou mulher e não quero ter um homem na minha casa, porque eu tenho filhas e eu não quero necessariamente um homem dentro de casa, porque eu acho que mulheres, no final do dia, vão ser mais caprichosas, porque eu quero, na verdade, dar oportunidade para as mulheres. Então, a gente criou nessa plataforma a possibilidade de você escolher para ver somente pintoras. Tá? Então, essas todas subiram na nossa plataforma e estão lá, estão começando cada vez mais a trabalhar. Né? Que bacana. E internamente dentro da AkzoNobel, vocês também têm outras ações, de diversidade que você queira compartilhar aqui com a gente, Daniel? Esse é um tema, obviamente, para nós muito importante. Enquanto empresa, globalmente, a gente tem metas de diversidade feminina, em termos de presença de mulheres no board, então a gente quer chegar a 30% de presença de mulheres até o ano de 2030, né? Se a gente olhar do ponto de vista gerencial da população como um todo aqui na América Latina, a gente já está da ordem de 36, Uhum. mas é menos do que os 50 que deveriam representar a população, e quando você vai para os níveis mais altos, esse número baixa. Então a gente ainda tem um gap aí. Mas a gente também olha a diversidade, né, de vários outros níveis. Eu acredito muito, na verdade, no poder da diversidade individual. Tá. Então, a gente olha vários outros grupos também. Então, a gente tem grupos de afinidade. Então, a gente tem o True Colors para a população LGBTQ e a mais. A gente tem o Afritude. Então, são vários Uhum. grupos de afinidade que são criados pelos próprios colaboradores. Né? Que Eles fazem bacana. sua própria agenda, fazem suas propostas. Né? Eu participo de muitas das discussões, é aberto. Existem workshops que a gente abre para todo mundo. E aí tem coisas que estamos todos aprendendo. Né? E para mim é sempre uma oportunidade de aprender também. E acho que a diversidade é fundamental porque, assim, acho que está mais do que provado de que as empresas que são mais diversas são empresas que, no final do dia, refletem dentro do seu grupo a diversidade dos clientes que você serve. Exato. Né? E com isso você tem melhores insights, você consegue entender melhor os clientes, você tem grupos mais inovadores. Né? E, obviamente, quando a gente fala de diversidade, principalmente homem e mulher, você não vai conseguir ter talentos, os melhores talentos do mercado à sua disposição, se você não tiver uma estratégia importante de recrutar mulheres. Hoje em dia, no Brasil, 2/3 das universitários já são mulheres, são universitárias. Né? Uhum. Então, se você não é atrativo a esse grupo ao longo do tempo, você não vai ter capacidade de ter novos talentos. Então, não é nem só a questão do passivo que a empresa, né, nós temos como sociedade com relação às minorias, mas também é o fato de que as empresas vão ter melhores resultados se elas de Uhum. fato abraçarem a diversidade. Então, é o próprio interesse delas. Com certeza. E saber, né, com que diversidade você vai lidar, cada empresa e cada momento, né, e cada função e cada área. Eu acho que a gente não pode ficar preso na caixinha, com uma forma só, né, de trazer essa diversidade, mas É, também preparar as empresas para receber essa diversidade, né, Daniel? esse é um tema muito importante, Roberto. Eu morei nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muita coisa da caixinha, né? Você é hispânico, né? Você é Uhum, negro, e a caixinha leva muitas vezes as pessoas a assumirem coisas sobre você, né? Então, quando eu estive nos uhum. Estados Unidos, eu cheguei lá, então me botaram no grupo dos hispânicos. Mas eu não sou hispânico. Não, não, mas é bom para você ser. Eu falei, bom, tá bom, mas assim, ok, eu vou. Cheguei na reunião e falei, olha, eu não sou hispânico, né? A gente é colonização portuguesa e tal, então eu sou latino. Então a gente vai mudar o nome do grupo para latinos. Eu falei, tudo bem, grupo de latinos. E aí eu encontrava os americanos e falava, que legal, você gosta de salsa, né? Você come Aham. taco. Eles não estavam querendo Você fala saber o que eu espanhol. comi. Né? Você fala espanhol. Eles não estavam querendo saber como era a vida no Brasil. Eles não estavam interessados em mim. Eles já assumiam várias coisas porque eu estava na caixinha. Eu acho mais interessante da diversidade, na verdade, a curiosidade sobre o outro. Né? A gente tem a regra de ouro,
que a gente fala que a gente deveria tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. E eu acho que não funciona para a diversidade. Na diversidade, você tem a regra de platina, você tem que tratar os outros como os outros gostariam de ser tratados. Isso pressupõe uma curiosidade sobre você entender como a pessoa quer ser tratada. Isso é muito mais difícil. Então, se eu não Sim. me incomodo com piadas sobre o meu gênero, não quer dizer que uma outra pessoa não vai se incomodar. Então, como eu não me incomodo, eu posso contar. Não, mas outra pessoa se incomoda. Então, isso pressupõe um entendimento, uma curiosidade. E eu acho que isso é muito importante da gente fomentar. Por outro lado, eu também acho muito importante a palavra empatia, porque as Sim. pessoas vão cometer erros. E elas não vão cometer erros muitas vezes porque elas querem machucar, elas vão cometer erros porque é muitas vezes a formação que elas tiveram, é o conhecimento que elas têm. E eu acho que é importante a gente ter empatia com as pessoas que são diversas, para a gente poder Uhum. integrá-las, né? Não basta ser diverso, tem que ser inclusivo, mas a gente também precisa ter empatia com as pessoas que eventualmente têm mais dificuldade em fazer isso e trazê-las para o jogo, convidá-las a Exato. cruzar a ponte, né? Porque se ficar um A contra B, a gente acaba cada um se fechando nos seus próprios cantos e a mágica não acontece. Exatamente, né, e criar essa conexão, né, eu vejo isso muito também, as pessoas tendo essa dificuldade até de tentarem ser empáticas, né, então também tem essa abertura, né, porque a gen de novo, como a gente falou antes, a gente está sujeito ao erro, né, mas é aprender dele. Eu também aqui na minha profissão, constantemente estou aprendendo com as pessoas, porque também a forma de desenvolvimento, a forma de falar, né, e o que falar também tem mudado bastante aqui para o meu lado. Então acho que o mundo está mudando, né, Daniel, a gente tem que ter, essa consciência. De novo, manter a curiosidade, né? A gente teve recentemente um evento do Afritude, do nosso grupo, e era uma discussão sobre a nomenclatura, preto ou Uhum, negro, né? E eu fui participar porque eu tenho muita curiosidade, né? E algum tempo da conversa ficou muito claro para mim, entre os pretos ou negros, né? Alguns preferiam ser chamados de pretos e outros preferiam ser chamados de negros, né? Então, também você tentar buscar respostas absolutas, muitas vezes, essa é a pergunta errada. Eu acho que a pergunta certa é você perguntar para a pessoa, como você gostaria de ser chamado? Uma exato. pergunta anterior a isso, né? Quer dizer, é relevante no final do dia como eu vou chamar você para a nossa conversa? Quer dizer, é, se é relevante, você, se não é relevante, porque eu também tenho conversas com mulheres muitas vezes que elas muitas vezes falam para mim que se incomodam quando são celebradas por serem promovidas e serem mulheres, porque elas sentem que foram promovidas por isso. E elas querem Ficam ser na promovidas dúvida, pelo né. seu mérito, né? Uhum, Então tem algumas que incomodam um pouco a conversa. E isso é uma coisa muito individual. E é importante a gente entender, de novo, o indivíduo. uhum. Então, porque pessoas diferentes são situações diferentes, né? Então, eu acho que essa curiosidade, essa preocupação no que é relevante para você, o que é importante para você, é isso que eu acho que a gente tem que sempre fomentar. Quando a gente acha que já entendeu e pasteuriza, eu acho que é aí que a gente começa a ter o erro. E, por outro lado, a gente tem empatia para apontar as pessoas quando elas. Eu sei que você quis fazer o melhor, mas não foi, não gostei. Não, eu acho muito importante essa empatia, Dá o feedback, né, dar o também. feedback. Eu acho que não se fechar e conseguir também dar esse feedback, né, Daniel. E não assumir má intenção, né? Eu acho sempre Exato, assumir uma boa intenção. Você dá o feedback porque você assume que a pessoa queria fazer melhor, mas não soube. Né? Se você dá exato. o feedback e ela repete, você já descobre que não é assim. Mas eu sempre assumo primeiro que a pessoa não fez por querer. É, e tem uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes que existe, o comportamento ele é composto por 2 lados, uma é a sua intenção e a outra é a reputação, né. Se está muito desalinhado a sua intenção daquilo como a pessoa está enxergando, é aí talvez que tenha um erro de comunicação e que precisa ajustar, né, seja pelo feedback, seja por um alinhamento de uma conversa, aclarar expectativas, né. Eh porque nem sempre o que eu falo é aquilo que você entende, e eu consigo alcançar o resultado que eu estou esperando, né, Daniel. Perfeito. É exatamente Bom, isso. chegamos aqui no nosso final e eu queria agora, chegou o grande momento de pedir para você, né, dar um recado para todos que estão escutando aqui a nossa conversa, nos ouvindo ou assistindo, e que estão ou iniciando a sua carreira ou já está, já num caminho, né, de sucesso na carreira. Que recomendação
né, que recado você deixa aqui para os nossos ouvintes? Pô, é difícil, assim, eu gosto de falar muito com jovens, acho que vou dar um recado mais para quem está começando a carreira, acho que quem já está mais na frente, acho que eu tenho menos, eventualmente, a poder ajudar, mas acho que quem está começando a carreira, eu acho que tem 3 coisas que eu gosto de falar. Eu acho que a primeira coisa é a importância de se conhecer. Uhum. Eu acho que assim, a carreira de alguém, o exemplo de alguém, não necessariamente é o exemplo certo para você. Eu acho muito importante a gente começar se conhecendo, né? Saber o que eu sei fazer bem, né? Quais são as minhas fortalezas, né? E acho que muitas vezes a pessoa fala, mas eu não sei, Daniel, no que eu sou bom. A minha dica sempre normalmente na escola você tirava as suas melhores notas no que você mais gostava, né? Então, o que você mais gosta? Para mim é uma pergunta muito importante. Tem um estudo de Harvard feito alguns anos atrás, onde pegaram pessoas que metade diziam que queriam ganhar dinheiro e metade queriam trabalhar no que gostavam. E 10 anos depois, as pessoas que foram trabalhar no que gostam ganhavam 50% mais do que quem foi ganhar dinheiro. Porque quando você faz o que você gosta, no final do dia, você vai fazer melhor, você vai fazer mais tempo, você vai se dedicar mais. Então, eu acho que você tem que se conhecer e sempre recomendo, faça o que você gosta, né? Os chineses dizem que se você tiver um trabalho que você gosta, tem um trabalho que você goste, jamais trabalhará de novo na vida, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Acho que a Olha, segunda coisa. antes de você ir para a segunda coisa, eu posso te garantir, trabalhando muito com pessoas como eu trabalho, que essa dica não é só para quem está começando não, viu, Daniel? Gente que já está no meio do caminho e tem muita dúvida se deveria seguir o coração e realmente as suas aptidões. Mas É, vamos lá. eu sou um pouco suspeito, né? Eu acho que você faz um bom dever de casa, né? De prós e contras, mas eu acho que no final do dia sempre se paga. A vida é uma só. Uhum. E acho que até financeiramente você acaba melhor. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu diria, é assim, a gente quando fala muito de feedback, de aprender, a gente tende muito a focar nas nossas debilidades, né? E eu acho que no final do dia a gente sempre tem que aprender mais e tal, isso é super importante, mas a gente normalmente tem sucesso pelas nossas fortalezas. E a gente está conhecendo as fortalezas, aprimorando as fortalezas, eu sempre sugiro isso. Eu gosto muito do processo de feedback 360, gosto de dar, gosto mais ainda de receber. E para mim tem uma regrinha que são 3 fortalezas para uma debilidade. Ou oportunidade, se você quiser. Mas assim, foco precisa ser muito mais nas fortalezas. Acho que na internet, quem não conhece, tem uma ferramentazinha muito simples da Gallup chamada Strength Finder. Você preenche lá e vai te falar as suas fortalezas. Então, eu acho muito importante a gente levar as conversas para as fortalezas, porque é onde você pode muitas vezes ter sucesso e compensar algumas áreas de oportunidade, mas ninguém é bom em tudo. Né? Uhum. Então, na verdade, você entender os seus superpoderes, o que você pode fazer bem. Se tem algumas áreas que você precisa trabalhar, você trabalha nelas, mas eu acho que o sucesso muitas vezes é feito pelas fortalezas. É a segunda coisa. E a terceira coisa que eu diria o mais legal da carreira para mim é a jornada. Eu acho que tem muita gente que pensa muito no destino. Eu quero chegar lá. E eu já conheci muita gente que se frustrou muito na vida porque dizia: não, meu objetivo é ser gerente geral de uma empresa até os 35 anos de idade. E aí, se vai chegar aos 37, já está de mal. Eu quero ser promovido até os 30. Eu acho que o mais bacana para mim é a jornada. Né? Eu contei um pouco aqui, a minha jornada foi para um lado, veio para outro, eu cresci na P&G, depois fui para a Natura, da Natura eu descobri o mundo das tintas, e eu acho que é importante no final do dia você sempre estar em posições onde você desfrutar a jornada. Se você desfruta onde você está, você vai ter melhores resultados, você vai poder cada vez mais influenciar e você começa a ser visto para posições na frente. Quando você está pensando só no destino, eu acho que você não desfruta o suficiente, não se dedica às pessoas, aos clientes, ao que você precisa, e acaba que aquilo nunca acontece. E, eventualmente, quando quem vai saltando de posição a outra para poder chegar lá mais rápido, não necessariamente chegar lá melhor. E, para mim, o sucesso não é chegar em qualquer lugar rápido. Para mim, sucesso é você chegar onde você quer e ter sucesso lá. E aí a jornada é muito importante para o que você vai aprender, para a experiência que você vai coletar, para os erros que você vai ter, para as gramas que você vai ter que pastar, porque quando você chega lá e você desfruta mais, você também tem mais sucesso. Então, seriam as 3 coisas que eu teria para compartilhar. Bom, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme, ter você aqui conosco, né, com a sua vulnerabilidade, mostrando quem você é, trazendo também as suas fortalezas, que certamente foi o que, né, trouxe você até aqui. E assim a gente se despede de mais um episódio do Leadcast. E muito obrigada, Daniel. Obrigado você, Roberta, pelo interesse em conhecer um pouco mais da história e pela conversa. Eu desfrutei muito, espero aí
que os seus ouvintes, que a sua audiência também levem pelo menos uma coisa aí para as suas vidas. Novamente, foi um prazer ter você aqui conosco, Daniel. E se você tem uma empresa e quer bater um papo comigo ou saber um pouco mais sobre a consultoria personalizada que oferecemos para o seu negócio, você pode me encontrar no LinkedIn como Roberta Rosenburg e pode também acompanhar a F-Lead pelas redes sociais, no Instagram em @f.leadsolutions ou no YouTube no nosso canal Conexão F-Lead. Se você me permite, Roberta, para quem está te ouvindo e está na dúvida ainda se deveria investir, né, nas suas pessoas, muita gente tem medo, fala, muita gente vai embora, né? Se eu investir nas pessoas, elas forem embora. Eu sempre peço para as pessoas pensarem se você não investir nelas, elas ficarem, né? Então, então eu realmente sugiro, é sempre um bom investimento. Obrigada, Daniel. É isso aí. Bom, gente, esse foi mais um Leadcast, o podcast da F-Lead. E eu, Roberta Rosenburg, espero vocês em breve no nosso próximo encontro. Lembrando sempre que queremos levar você até o melhor do que há de desenvolvimento humano. Nós vamos ficando por aqui. Até mais.